Hoje existe como matéria, assim como esse celular, esse copo, esse armário, um dia foi criado apenas na mente de alguém. E assim é também com as nossas decisões. Por que que muitas vezes a gente age pelo impulso? Porque a gente nunca nem imaginou sequer como seria agir de uma forma diferente. E o que que acontece? Por uma questão de proteção, a nossa mente ela cria na imaginação todos os possíveis cenários ruins, negativos, catastróficos das coisas que podem dar errado. Mas eu quero falar para você que a nossa mente, a nossa imaginação, ela tem sim essa função de nos proteger, mas é uma questão de compromisso e uma questão de treino para a gente usar a nossa mente, a nossa imaginação para a gente começar a ter uma previsão, ter previsibilidade das coisas boas que podem acontecer e das decisões diferentes que a gente pode tomar. Como que isso funciona na prática? Eu costumo falar que previsibilidade emagrece. Por quê? Porque se você não tem uma previsão do que é que vai acontecer e principalmente como é que você vai se comportar, como é que você vai agir, como é que você, como vai ser as decisões que você vai tomar, sabe o que vai acontecer? Você vai agir de forma automática. Você vai agir pelo impulso. E agir pelo impulso nada mais, nada menos do que é o seu hábito, do que é aquilo que você está acostumada. Por que que muitas vezes você chega na sua casa e fala: Meu Deus, tinha lá uma coisa, quando eu vi eu já comi? Porque você nem sequer imaginou, você nem criou um cenário diferente daquele na sua mente, você nem imaginou algo diferente disso. Então, por que que previsibilidade emagrece? Porque quando a gente começa a prever o que é que está por vir, a gente começa a imaginar um comportamento diferente, a gente começa a decidir, a se antecipar antes de que aquilo aconteça, a gente consegue cada vez mais estar dominante diante dessa situação. Então, o que que eu recomendo sempre que você faça? Que você, sempre quando você se propor a fazer algo, você tenha minimamente essa previsibilidade. Então, eu tenho aqui, eu me comprometi pelos próximos 7 dias a ficar sem farinha refinada, ou então eu me comprometi pelos próximos 7 dias a fazer exercício. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pensar quais são os compromissos que você vai ter pelos próximos 7 dias. Porque você vai conseguir imaginar. Então, vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela tinha se comprometido em um determinado momento a fazer exercício por 30 dias. Quando a gente fez atividade física, né? E quando a gente fez esse exercício da previsibilidade, o que que ela identificou? Que no meio do caminho ela ia ter uma viagem. Então, ela não ia conseguir fazer exercício naquele final de semana por 2 dias. Logo, ela não conseguiria se comprometer em fazer atividade física por 30 dias consecutivos. No que isso contribui? Isso contribui para você não se frustrar, porque é extremamente frustrante quando você fala que você vai fazer algo e no meio do caminho você depara com um imprevisto e aí você acaba fugindo. O que que acontece? Você perde a credibilidade com você. Então, se você tem essa previsibilidade, o que que acontece? Você já toma uma decisão antecipada. Não, eu não vou fazer por 30 dias, por exemplo. Eu vou fazer 7 dias na semana ou pelos próximos 21 dias, enfim, você consegue colocar um compromisso que vai realmente fazer com que você consiga cumprir. Ou então você vai falar assim: eu vou ficar, por exemplo, 7 dias sem comer fritura, por exemplo. Aí você fala, bom, mas no final de semana eu tenho um aniversário. Qual é a decisão que eu tomo? Como é que eu vou me comportar lá? Eu vou escolher só pelas escolhas que tiverem, que não for frita? Ou então, entende? Então a gente vai conseguindo já antecipar e criar esse cenário e fazer perguntas do tipo: quando eu chegar lá e me oferecerem isso, como eu vou responder?
O que é que eu vou falar para essa pessoa? Como eu vou me comportar? A gente vai criando esse cenário na nossa mente e criar isso na nossa mente faz com que a gente consiga conceber, faz com que a gente consiga tornar isso real. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem faz algo diferente porque a gente nem se imagina fazendo aquilo de forma diferente. Então, essa antecipação, essa previsibilidade ela faz com que a gente passe a treinar. Quando eu for no restaurante sair com os meus amigos, eles vão pedir hambúrguer e eu vou pedir uma salada. Se as pessoas me perguntarem por que você não vai comer, o que é que eu vou responder? No final do ano, o que aconteceu comigo? Eu estava num período de ficar, eu estava ali, acho que eram 11 dias que eu decidi ficar sem farinha refinada. E nesse período eu fui jantar com a minha família, fui jantar com a minha mãe, fui jantar com meu irmão, fui jantar com a minha irmã. E aí o que que eles decidiram, né? O que que a gente decidiu em conjunto? Que a gente ia em uma hamburgueria. E a hamburgueria, porque aí eu tava sem trigo e eu tava sem fritura também. E uma hamburgueria, o que que é? É o pão com trigo e batata frita. O que que eu fiz? Quando eu cheguei lá na hamburgueria, eu escolhi o lanche que eu queria e eu pedi para ele fazer sem pão. E aí ele mandou com a batata, mas eu não comi a batata, foi meus irmãos que comeram ali a batata e a minha mãe perguntou: "Você não tá comendo pão?" Aí eu falei: "Ah, mãe, eu tô aqui um curto período sem, eu preferi ficar sem agora nesse final do ano, que a gente acaba que come mais, enfim, então eu tô aqui só esse período que eu tô sem." Mas eu já tinha essa previsibilidade, eu já imaginei que ela iria perguntar. Então, quando ela me perguntou, eu não fui pega de surpresa, eu não fiquei sem graça, eu não fui pega de calça curta. Eu já imaginei que ela fosse perguntar, então quando eu imaginei, bom, a gente vai numa hamburgueria, primeira coisa que eu pensei, como eu vou, o que eu vou pedir lá? Qual vai ser a decisão que eu vou tomar? Não, eu tô 11 dias sem fritura, 11 dias sem trigo, eu não vou comer pão, eu também não vou comer batata frita. Então, essa é a minha primeira decisão. O que que eu vou fazer? Vou pedir um lanche no prato. E aí, eu já imaginei que quem estivesse próximo de mim ia perguntar. Então, eu já treinei. Se me perguntar, o que é que eu vou falar? Então, a gente ter essa previsibilidade é importante, por quê? Porque a gente não é pego de surpresa, tanto nos compromissos que vão ter, quanto nas pessoas que vão estar à nossa volta e vão perguntar. Então, tenha essa previsibilidade, faça isso com relação aos próximos 7 dias, né? Isso que você se comprometeu a fazer, faça essa previsibilidade e também as pessoas ao seu redor. Se elas te questionarem, como é que você vai responder? O que é que você vai. Você tem aquela pessoa que de repente tira sarro e vai ficar falando, ih, tá de dieta, isso aí não leva a nada e tal, tal, tal. Como que você vai se posicionar com essa pessoa? É bastante importante você ter isso em mente para que você não se deixe levar pelo ambiente. Eu acredito sim que é extremamente fundamental a gente estar em ambientes que são favoráveis para a gente galgar os nossos objetivos, mas não tem como a gente negar que algumas vezes a gente vai estar em ambientes favoráveis, sim. E aí, isso, quem vai decidir, quem determina, quem escolhe é cada um de nós. Essa decisão, ela é individual. Então, faça aí a sua previsibilidade, porque previsibilidade emagrece. Bora lá, vamos que vamos.